Se tem uma coisa que eu acreditei a vida inteira, é de que eu não tinha direito de escolha. Acontece que o conceito de livre-arbítrio sempre foi meio estranho pra mim, porque eu me sentia meio amarrada para algumas coisas, sabe? Por exemplo, quando a gente estuda o mapa astrológico, o mapa numerológico, a gente percebe umas características que são bastante ressonantes conosco, e a gente fica assim, ué, então eu tenho livre-arbítrio de mudar tudo isso? Será mesmo? Como que funciona esse livre-arbítrio? E bom, pra ser sincera, eu acredito fielmente de que a gente pode de fato escolher qualquer coisa, independente do que você veio fazer nessa terra ou não. Eu acredito que todo mundo aqui tem um propósito, tá? Tem um alvo de vida, de verdade. Só que a maioria tá meio perdido no rolê, porque quando a gente chega aqui, dizem pra gente que a gente não tem escolha, de que nós somos vítimas dessa realidade, de que o capitalismo é assim mesmo, de que precisa de muito esforço para mudar, de que o fora precisa mudar para a sua realidade mudar. E conforme eu fui vivendo que isso não fazia muito sentido pra mim. E que, bom, existiam pessoas que diziam que a realidade poderia ser diferente de tudo que eu escutei. E eu pensei assim, cara, até aqui eu não gostei do que eu experienciei. Então, e se eu só tentar experienciar uma coisa diferente? E assim, eu me abri para as mágicas e possibilidades de uma realidade diferente. Então, como que funciona a questão do livre-arbítrio e da escolha, na minha opinião, no meu interessante ponto de vista? Eu acredito que sim, nós viemos para fazer algumas coisas. Por exemplo, eu sou muito comunicativa. É uma característica minha, de nascença. Eu nasci assim. Não nasci literalmente, né? Mas assim, desde que eu comecei a falar, nunca mais parei, sabe assim? E isso tem tudo a ver com o que eu vim fazer nesse mundo. Tudo a ver com o que eu vim fazer nesse mundo. Eu poderia escolher não ser uma comunicadora? Eu poderia. Só que eu com certeza estaria menos feliz do que o que eu sou hoje, podendo comunicar e escolhendo comunicar. Então, quando a gente fala que você tem uma escolha, isso não muda o fato, necessariamente, de que você veio de fato para fazer alguma coisa aqui, sabe? Que você tem um alvo de vida. Só que você pode escolher como você vai exercer esse alvo, você pode escolher não exercer esse alvo, e é só uma experiência. Toda escolha é só uma experiência. E bom, saindo desse âmbito mais persona, sabe, da sua persona, vamos falar de escolhas, o LH só na palavra errada. Aliás, não existe errado, mas vocês entenderam. Vamos falar sobre escolhas. Meu amor, a partir do momento que você entende que você tem escolha e que você é um ser magnético, que você atrai tudo na sua vida e que tudo existe porque é uma realidade holográfica de você. Tem um vídeo falando sobre realidade holográfica aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo, mas se por um acaso eu não tiver deixado alguma coisa assim, é só botar no meu canal mesmo assim, ou no YouTube, tudo é só uma realidade holográfica, Ju Rainho ou Juliana Rainho, e você acha esse vídeo, tá? E bom, tudo é uma projeção de você, tudo. E essas projeções, elas acontecem através das suas vibrações, da sua assinatura energética. E a sua assinatura energética, ela vem a partir dos seus sentimentos, pensamentos e emoções. Sendo que 98% dos seus pensamentos, sentimentos e emoções não são seus. Como assim? Pois é. O que acontece? Nós somos seres que estamos nesse emaranhamento quântico, certo? Certo. Portanto, é claro que tudo o que conecta conosco, existe algum canal de comunicação, tá? Então, por exemplo, se eu não tenho uma característica de vingança, por exemplo, não adianta que eu não vou conectar com o tema vingança. Ele não acontece, ele não aparece pra mim, é como se não existisse. Porque não tem canal para conectar, como dois ímãs que colam, né? Que se grudam. Não tem esse canal. Portanto, tudo o que você conecta na sua realidade, você tem ponto de atração com aquilo. Isso significa que eu sempre tenho algo para olhar, Ju, alguma questão? Não necessariamente. Por exemplo,
Uma coisa que eu já percebi que tem acontecido muito comigo depois que eu comecei a ser mais perceptiva com o meu corpo, ou seja, conhecer quais são as minhas sensações, emoções, sentimentos, pensamentos que são meus, via de regra, assim, tipo, majoritariamente do tempo é assim que eu me sinto, é assim que eu penso. E aí quando vem uma coisa muito diferente, eu capto na hora. Então, por exemplo, às vezes eu tô no banco, eu tô num restaurante, alguma coisa assim, e simplesmente acontece de eu ter uma palpitação, um pico de ansiedade e nada aconteceu. Tipo, eu tô comendo e bum, meu coração tá. O que é isso? Isso só significa que eu captei de alguém. Significa que eu tenho questões ou algo para ser olhado sobre a ansiedade? Não, no meu caso não. O que eu tenho? Eu tenho um corpo. Corpos costumam ter ansiedade como um registro. Eu tenho um registro da ansiedade. Gente, a ansiedade, ela é uma aliada. Eu tenho um vídeo também sobre ansiedade aqui no canal, se eu lembrar eu vou colocar aqui também. Eu tenho um vídeo sobre ansiedade. Então, assim, a ansiedade, em que eu explico melhor, né? Qual a importância e como parar de ter crises. Para que você possa ser, de fato, amiga da sua ansiedade. E aí, eu fui percebendo que a ansiedade, ela é uma amiga. Quando ela não está desmedida, sabe? E esse é o nosso trabalho. Como a gente pode ter uma ansiedade saudável, tranquila. Trabalhando conosco, não contra a gente, entende? Então, eu acabo captando no campo de alguém que tá tendo algum nível de crise de ansiedade. Aí eu capto no meu campo, eu venho pro meu corpo. E aí o que a gente faz? Processo de liberação. Então, meu amor, não necessariamente tudo que acontece na sua vida é algo que é um problema, porque não existe problema, tudo tá na mais perfeita ordem com você. Só que algumas coisas a gente pode escolher não experienciar mais e pode estar sim acontecendo por causa do seu ponto de vista. Porque é o seu ponto de vista que cria a sua realidade. Não é a realidade que cria o seu ponto de vista. Não é. Então, é a partir daí que a gente começa a trabalhar a limpeza de crença limitante, acessar a criança interior, acessar a nossa autenticidade. Quanto mais você se conhece, mais você consegue perceber o que não é seu e acabou captando no seu campo. Para assim você saber devolver. Assim você não fica achando que você tem um monte de problema de saúde e talvez você só esteja captando coisa do campo. Sabe quando você tá bem e do nada você fica triste? Do nada você sente raiva? Tipo, nada aconteceu, mas eu tô com raiva. É isso. É você captando do campo muito provavelmente algo que não é seu. Como seria você ter tanta presença e autoconhecimento que você consegue perceber isso? E perceber isso é estado de presença. É escolher olhar para você. E dito isto, você começa a entender também que os desafios que acontecem na sua vida também são criados por você. Sabe esse relacionamento abusivo aí, ó, que você fica falando mal da pessoa? Você criou isso. Como assim eu criei isso, Juliana? Através das suas crenças, meu amor. Eu já criei relacionamentos extremamente conturbados, problemáticos, abusivos, tóxicos, criminosos até, porque eu tinha crença limitante. Qual era a minha crença limitante? Vitimismo. Quando você tem vitimismo, você não consegue ter potência. Porque a vítima é a pessoa impotente. E aí você entra num relacionamento em que você está impotente, significa que você escolheu isso pra você. E por que você escolheu isso? O que você ama nisso? Qual é o seu ganho secundário nisso? Qual é o seu ganho secundário nisso? O que é isso? O que eu amo nisso? Eu posso mudar isso? Se sim, como eu posso mudar isso? Então, o poder da escolha é fundamental para você entender que você tem escolha sobre tudo. Tudo. Tudo, sem exceção, você pode escolher tudo. Você pode escolher ir ou não ir, ser rico, ser pobre, ter crença limitante, não ter crença limitante. Você pode, quando você reconhecer que você é um ser infinito e sem bordas, você vai poder perceber, você finalmente vai perceber que você tem total direito de escolha de tudo. E que tudo que foi criado até agora foi uma escolha. Nossa, Juliana, então eu tenho culpa de tudo isso? Não, meu amor. Você fez uma escolha no nível de consciência que você tinha e agora você está em outro nível de consciência, podendo fazer outra escolha.
E se você percebesse que na sua história tudo que você fez foi uma escolha que gerou um resultado, gerou uma experiência e que você pode fazer uma escolha parecida, igual ou totalmente diferente. E se mesmo que você tenha gostado dessa experiência, e se ainda assim você fizesse uma escolha diferente para sobrecriar essa experiência? E se você percebesse que você é um ser mágico, magnético, de que você é o cadeado e o seu corpo é a chave, de que essa realidade é o cadeado e o seu corpo é a chave, e que você pode destruir, descriar e destravar todos os cadeados e desbloquear todas as chaves e cadeados para sobrecriar uma vida que é verdadeira para você. Você se sente mais leve ou mais pesado? Quando eu digo pra você assim, você não tem escolha, você tá fadado a isso. Você se sente leve ou pesado? E quando eu te digo, meu amor, você é um ser infinito, de infinitas possibilidades, sem borda, sem forma e estrutura, e você é a escolha e você é a mágica. E quando você faz a escolha, a mágica se atualiza. O seu ponto de vista cria a sua realidade, não é a sua realidade que cria o seu ponto de vista. Como você se sente? Mais leve ou mais pesado? Se você se sente mais leve, meu amor, possivelmente isso também é uma verdade para você. É a forma como o seu corpo te conta que isso é uma verdade para você. Como é para mim. Você vê como o sorriso naturalmente sai do rosto. E aí, o que é legal da gente entender sobre escolha? Por exemplo, quando eu entro num trabalho em que eu me sinto desvalorizada nesse trabalho, eu sinto que eu percebo que eu recebo pouco, que eu sou pouco valorizada, que eu não tenho chances de crescimento, ou qualquer coisa do tipo, que o pessoal é meio interessante, assim, a dinâmica é complicada. Eu volto pra dentro e me pergunto, verdade, o que eu tenho a ver com tudo isso? Sabe? E isso é uma coisa muito legal, porque sempre quando a gente entra em trabalhos, sempre tem aquele momento de alguém perguntar se você tem intenção de processar esse trabalho, né? Quando você sair. Eu nunca processei nenhum trabalho meu e não é como se eu não tivesse bagagem para isso. Só que eu entendo que, primeiro, eu sou muito grata aos trabalhos que eu tive. Todos. Porque todos eles, principalmente os mais longos, eles foram muita contribuição na minha vida. Então eu sou muito grata. Mas principalmente eu reconheço que eu sobrecriei esse trabalho. Foi uma escolha mútua. Se esse trabalho abusou de mim, e aí eu tô falando só da minha experiência, eu não tô dizendo que é certo ou errado entrar num processo, tá? Tô falando da minha experiência. Pra mim não é leve processar a empresa, porque fui eu que sobrecriei ela. E se tem mais pessoas vivendo aquele abuso, é porque mais pessoas sobrecriam aquele abuso. E quando eu paro pra escutar as pessoas que vivem um abuso parecido com o que eu tava vivendo, eu percebi que todas elas tinham características em comum, de se sentirem impotentes. Aí, quando você é impotente, o que você gera? Um abuso, um relacionamento abusivo. Porque você colocou alguém como maior que você. E se algo é maior do que você, esse algo vai te esmagar. E aí você pode falar pra mim, Ju, mas o empregador poderia ter esse bom senso. Poderia. Mas é porque não é assim que funciona. Sabe por que não é assim que funciona? Porque isso também acontece com outras coisas. Por exemplo, se você se sente impotente quanto ao dinheiro, o dinheiro ele não chega pra você. Enquanto você coloca ele como maior que você, ele te esmaga. E não é ele, geralmente é a falta dele. Ou o medo da falta dele. Te esmaga. É o dinheiro que tá fazendo isso? Não. É o seu empregador que tá fazendo isso? Sim e não. Entende? Então, quando você percebe que você não é vítima dessa realidade, que na verdade você tem feito escolhas que estão criando essa realidade, e que se você está vivendo um padrão, provavelmente você tem uma crença que traz isso tão repetidamente que você já percebeu que é um padrão, você acessa isso e você faz uma escolha diferente. Ju, mas é simples assim? É. É uma escolha de diferença. É só uma escolha. Sair de um transtorno, sair de um vício é só uma escolha. O que não significa que talvez você de fato não precise fazer essa escolha todos os dias e alguns dias possam ser um pouco mais desafiadores que os outros. Pode ser que nem precise. O meu avô, por exemplo, que tem zero conexão com o que eu estou trazendo para vocês, a gente não conversa sobre isso,
anos atrás, ele teve um problema de saúde. Ele fumava muito, ele fumava e bebia. Muito, muito. E aí o médico virou pra ele e falou, olha, se o senhor não parar de fumar, a gente vai ter que começar a fazer um tratamento. E esse tratamento vai te exigir que você pare de tomar cerveja. E aí o meu avô botou na ponta do lápis assim, ó, na balança. Cigarro ou cerveja? Eu gosto mais de cerveja. Eu juro. E ele largou no cigarro do dia pra noite. Porque ele não queria abrir mão da cerveja. E ele não é alcoólatra. Isso é importante dizer. Meu avô não é alcoólatra. Ele teve uma fase assim com abuso com álcool e tal, que foi nessa época, inclusive. Mas foi uma época que tava tudo bem desregulado na vida dele, eu acho, sabe? Eu era muito pequena, mas eu ouço as histórias, né? E ele largou o cigarro. Nunca mais ele botou um cigarro na boca. Até hoje. Isso deve ter o quê? 25 anos? Eu tenho 30? Mais de 25 anos. Nunca mais ele botou um cigarro na boca. É só uma escolha. Essa realidade diz que não. Que você tem que fazer muito esforço, de que você é dependente, então, nossa senhora, só Deus sabe se você vai conseguir. Não é assim que funciona. Percebe se você se sente mais leve ao perceber que algo é maior que você. Você tem esse transtorno, vai ter que tomar remédio para resolver, porque senão você não tem como fazer sozinho. Você é incapaz de lidar com isso sozinho. É muito difícil lidar com isso sozinho. E se isso que disseram pra gente que é errado é a nossa maior potência? Eu tenho TDAH, por exemplo. No começo, eu cheguei a fazer exame pra poder confirmar, né, o diagnóstico. Mas eu sabia já que eu tinha TDAH, foi a minha psicóloga que me sugeriu fazer o exame e tal. E eu não consegui concluir o exame porque o meu plano de saúde, ele não estava mais fazendo contrato com ninguém que era neuropsicólogo. Então eu teria que fazer por fora, e aí por fora não expandiu de eu fazer, não. Eu até fui morar em outro estado, que era até mais acessível, tinha locais mais perto, o valor era mais em conta, e ainda assim não expandiu. E eu não entendi exatamente por que não expandia, mas não expandia. E aí hoje eu sei que eu posso perguntar pro corpo, porque o TDAH é do corpo. E o meu corpo já disse que nós temos TDAH. E eu perguntei pro corpo, o nosso TDAH é realmente uma potência, não é ele? É. E gente. Eu sou muito grata que eu nunca enfiei um remédio na minha goela pra TDAH. Porque aí eu estaria mediocrizando a minha potência. Então eu fiz a escolha de escolher diferente. Eu olho o meu TDAH e eu acho uma maravilha. Claro, tem coisas que eu esqueço, gente, mas eu já me conhecendo, eu já tenho organização. Eu boto o despertador no celular, entendeu? Eu já sei que se eu protelar eu esqueço, então eu viro e faço. Melhorou muito as minhas autossabotagens. Tem coisa que eu não quero fazer e eu protelo. Mas eu sei que uma hora eu vou ter que fazer. E é leve pra mim. Outra coisa também que eu aprendi é pedir ajuda pro corpo. Corpo, me ajuda a lembrar disso? Se for contribuição, me ajuda a lembrar disso? Quando eu perco alguma coisa em casa, corpo, onde está isso? Gente, é instantâneo. Eu pergunto, corpo, me ajuda a achar isso? Na hora o troço aparece assim. Vem uma intuição... borrei um pouquinho do batom. Vem uma intuição e, tipo, tá em tal lugar. E eu vou e tá lá. Fácil. Muito fácil. Então, meu amor, esse vídeo é uma intenção de você acessar a potência que você é e sair do espaço da vítima. Você não é uma vítima dessa realidade, você é a criadora dessa realidade. Então, quem é você e que grandiosas e gloriosas aventuras você pode ter hoje, que escolhas diferentes você pode fazer hoje, que você nunca considerou. O que mais é possível aqui, o universo, como nós podemos ser mais contribuição para nós mesmos, uns para os outros, para a Terra, por toda a eternidade. Mostra para nós com total facilidade, alegria e glória agora, por favor. Quem sou eu? Destruo e descrio quem eu fui, destruo e descrio todos os meus pontos de vista, destruo e descrio todas as minhas relações, as minhas criações. Tá destruído e descriado. Pode pôr aqui. Respira nisso, respira nisso. A escolha cria a mágica. E você é a mágica, meu amor. Se permita escolher.
reconheça que quando você achar que você não tem alguma coisa, é que na verdade você só não tá escolhendo essa coisa. Então quando você diz eu não posso fazer algo porque eu não tenho isso, na verdade você tá dizendo eu não quero escolher isso. E eu sei, pode parecer bem estranho agora, mas investiga que você vai perceber isso também. Tá bom? E se você sentir, você pode ficar aqui pelo canal, porque a gente tá facilitando consciência aqui, a proposta do canal é essa. Então eu vou trazer mais sobre escolhas, eu tô com projetos bem legais pra trazer pra gente, pra você ser a sua mais verdadeira, autêntica versão e não se prender a nenhum ponto de vista distrator que vai criar menos pra você. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!